Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o CEO e fundador da Avenue, Roberto Lee, um dos pioneiros do mercado de investidores brasileiros com aplicação no exterior. Também vamos conversar com a comandante da Holding Club, a Ju Ferraz, que é responsável, entre várias coisas, por um dos maiores camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ele foi um dos pioneiros do crescente mercado de investidores brasileiros com aplicação no exterior. Em 2018, Roberto Lee fundou a corretora Avenue, hoje com mais de 800 mil clientes e 4 bilhões de dólares sob gestão. Em 2022, o Banco Itaú comprou 35% da Avenue por mais de 500 milhões de reais. E o maior banco privado do país vai chegar a 50,1% da Avenue daqui a 2 anos. Nosso convidado no Show Business de hoje é Roberto Lee, CEO e fundador da Avenue. Muito obrigado pela presença em nosso estúdio, Lee. Lee, você já montou 3 corretoras. E todas essas 3 corretoras são consideradas de grande sucesso no setor financeiro brasileiro. O que precisa fazer para fazer sucesso no mundo dos negócios financeiros? Bruno, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. Esse programa que acho que faz parte da cultura empreendedora brasileira, né? E vou confessar que eu acho essa fase, Bruno, super divertida aqui, mais despojada. Assim, a Avenue é a minha 3ª empresa, né? Então, eu acho que sucesso tem a ver com acreditar muito no que você faz, né? Entender o negócio e construir algo a favor da sociedade, né? Resolvendo um problema com um propósito muito claro. E acho que o desenrolar de crescimento tem a ver com a dedicação, né? Uma consequência do seu dia a dia com paixão, com vontade de construir, trazer as pessoas corretas. Para mim, empreender é uma palavra nova, não faz parte do meu vocabulário, embora tenha feito isso ao longo da minha vida inteira. Eu não sinto... Você sempre empreendeu? Sempre empreendi, mas para mim é um trabalho como qualquer outro, né? Para mim é meu dia a dia. Mas está no seu DNA, é isso? Talvez sim, talvez sim. Mas você... É difícil falar disso porque você acha que você nasceu com isso, você veio com uma educação de casa, com seus pais... de empreender mesmo, ou você, por exemplo, saiu da faculdade, você é formado em administração de empresas e falou, não, eu vou sair da faculdade e vou empreender. Como é que foi esse teu início aí como empreendedor? Não, eu fui uma criança que já sabia que ia trabalhar no mercado financeiro pelos passos do meu pai. Meu pai tinha corretora também. Então eu cresci nesse mundo de pregão, mundo de ações, né? E eu já tinha isso meio natural na minha vida. Quando eu fui trabalhar, entrei na faculdade, fui fazer meu primeiro estágio, eu me apaixonei mais ainda pelo mercado financeiro, mas eu descobri algumas frustrações também, né? De como aquele mercado, que na época era Viva Voz, né? Tinha pregão. Que era o pregão mesmo, né? O pregão Viva Voz ali, sim. A turma no floor, né? Que, embora muito plástico, né? Muito bonito de ver de fora, era super ineficiente. É mesmo? Muito ineficiente. E eu acho que ali, naquele primeiro momento, muito garoto, eu descobri ali que, puxa, tem problemas para resolver. Que tipo de problemas? Problemas de escala. E eu dei uma sorte na minha vida, porque quando eu comecei a trabalhar era quando a internet começou a ficar mais comercial no Brasil, lá para 97. E ali, combinar um mercado que precisa de escala, né, com muito valor financeiro, com a chegada de internet, ficou claro, assim, tem um problema para resolver, né, e a automação vai ser a solução. E eu faço isso a vida inteira. Então, para mim, a Avenue, a Clear e a Win, minha primeira empresa, é mais ou menos a mesma empresa, é uma coisa, a minha mesma trajetória. Que é uma coisa natural que foi da tua trajetória. Sim, assim, resolver problemas de investimento através de automação, através de digitalização, de educação financeira. Agora, a Avenue, como eu apresentei você, ela é muito focada no investimento fora
do Brasil. Quando que você sentiu que o brasileiro investidor mesmo, ele tinha, de certa forma, aí, dificuldade de investir ou talvez até preconceito? Eu acho que a gente viu um problema de um outro lado, Bruno, na verdade. Acho que seria muito legal falar que foi uma ideia out of the blue, né? Mas quando a gente estava... O mercado de investimentos no Brasil floresceu do jeito que a gente conhece hoje, muito de 15 anos para cá. Foi quando os brasileiros aprenderam, descobriram, né, saíram dos investimentos muito básicos, né, poupança, CDBs, para outros instrumentos de investimento, fundos de investimento, ativos de renda fixa, ações. E quando a gente viu esse mercado florescer demais, que foi assim, após o juro começar a cair no Brasil, a gente descobriu lá para 2016 e 2017 que o Brasil não comporta... O Brasil é um país muito grande, né? Não é um país rico, mas tem muito dinheiro, né, dado o tamanho dele. E a economia, o mercado de capitais brasileiro não comporta tanto dinheiro quando o juro cai. Então, lá para 2016 e 2017, ficou meio claro para a gente de que assim, o próximo passo da evolução do mercado financeiro, que já saiu da poupança, que já saiu do CDB para investir em outros instrumentos, é no internacional. Então, tem a ver com a evolução da jornada da indústria financeira de investimentos para pessoas físicas. Então, lá para 2016 e 2017, acho que ficou claro para todo mundo, uma carteira moderna de investimentos não vai mais caber dentro do Brasil. Estamos 20 anos atrasados se a gente comparar nossa economia com pares, com países que mais ou menos têm o mesmo desenvolvimento econômico, e chegou a hora de quebrar as barreiras, de conectar o brasileiro com o mundo e expandir a infraestrutura brasileira para fora. Qual que é essa diferença? Você está comparando o Brasil com outros países, né? Você tem números para nos mostrar? Tem, eu acho que a gente pode comparar Brasil com Chile, Brasil com alguns países da Europa, Portugal, Espanha, né? Onde a penetração internacional, assim, a quantidade de investimentos que a população faz fora do país, era os 30%, de 25% a 30%. A gente aqui no Brasil está próximo do zero. Zero? Próximo do zero, né? Os dados nunca são muito... As estatísticas não são muito claras, né? Mas a gente deve estar em torno de 0,5%. Quer dizer, o crescimento... Mas, assim, zero até me surpreende, porque... Bom, o que justifica um valor tão baixo aí? É o medo das pessoas ainda? Não, é baixa maturidade de investimentos no país, fruto de muitos anos de juros muito altos, né? Juros muito altos, né, joga as pessoas para um investimento muito simples, né? A renda fixa, a poupança... O juro lá acima de 10, até a poupança funciona, a gente fala. Sim. Né? Quando o juro começa a cair, você faz essa jornada para fora. E demorou muito para a economia brasileira ver o juro cair, né? E na hora que cai, a gente começa a descobrir esses outros ambientes. Então, pela primeira vez, os brasileiros estão entendendo que investir no exterior é uma jornada natural. Vou te falar uma coisa. Quando a gente começou a pesquisar, né, como introduzir o investimento, a ideia do investimento internacional para o brasileiro, a gente se deparou com alguns desafios, muito além de tecnologia, muito além de custos de instituição financeira. Sabe qual que era? Qual? No imaginário popular, investir no exterior beirava a ilegalidade, né? Quando você perguntava assim, para o público geral, por que as pessoas têm dinheiro fora? A resposta era, caixa 2. Não, sim. Por isso que eu falei do preconceito. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá do preconceito, né? Porque eu acho que tinha essa ideia mesmo assim, é alguma falcatrua que o cara tá mandando dinheiro para fora. Tinha essa ideia, né? Tinha. E talvez, não sei ainda se não tem essa ideia ainda. Não sei se está tendo uma evolução. Eu acho que evoluiu muito, né? Porque na hora que você traz, acho que é mais do que educação financeira, é conhecimento, né? E encaixa uma resposta óbvia para a evolução da indústria, né? De que o mundo inteiro investe fora, você pode ter acesso a investimento nas maiores empresas de tecnologia, no mercado mais seguro do mundo, ativos de renda fixa. Isso entra como natural e as pessoas descobrem isso. Assim como descobriram que elas poderiam investir fora da poupança de uma maneira muito segura. 20 anos atrás, você falava assim, vamos investir fora da poupança, né, em outros produtos, que eles soavam uma coisa ultra arriscada, sim, não é? Então, e eu acho que depois dessa jornada de descoberta, chegou a hora de descobrir o internacional. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente apresenta o internacional? Primeiro, você mostra todo o tamanho dele, né? Como ele pode proteger a poupança nacional e como ele pode modernizar toda uma indústria de investimentos. Eu acho que hoje a gente já saiu desse imaginário de que investir fora do país é algo irregular,
para chegar no momento onde, investindo fora do Brasil, é onde a gente consegue, em moeda forte, diversificar nosso patrimônio, proteger nosso poder de compra de forma global. É isso que eu ia perguntar para você. Qual é o momento hoje do investidor que investe fora? Ele vai atrás das ações das gigantes de tecnologia. Você está falando de proteção do patrimônio também. Sim. Qual que é o momento atual? Hoje, na Avenue, 80% do que a gente capta vai para renda fixa. Para renda fixa. Olha, e isso quer dizer maturidade. Ou seja, de certa forma, a proteção do patrimônio. Olha que interessante. Nos primeiros meses da companhia, acho que nos primeiros anos da Avenue, a grande procura era por renda variável, era por ações. Isso quer dizer que... Ações das maiores, das gigantes. Das maiores. Tá. Mas qual dinheiro o brasileiro direciona a renda variável? Aquele pedacinho do dinheiro dele que ele pode perder, né? Então é um dinheiro de risco com muito menos valor nominal, um share of wallet bem menor e um público geralmente bem mais jovem, né? Na hora que o brasileiro também descobre que você no mercado internacional não só acessa as alternativas de renda variável, mas principalmente as alternativas de renda fixa que vão proteger o patrimônio da sua família, aquele dinheiro que você não pode perder e que você precisa perpetuar, né? O fluxo muda. Então, os perfis do cliente mudam, fica um cliente um pouco mais velho, com um pouco mais de bolsa, um pouco mais de consciência financeira, né? E ele manda nominalmente uma parte maior da carteira de investimento deles, uma parte mais estrutural da poupança. A renda variável ela é mais tática, né? Ela vem e vai, ela muda de um lado para o outro. A renda fixa, principalmente para o brasileiro, né? Ela é mais estrutural, ela enraiza e perpetua dentro do portfólio do investidor. E qual que é o tamanho desse mercado, Oli? Bom, ele vem do zero, né? Mas a gente acredita que ao longo... Não, mas em valor mesmo. Eu já vi declarações suas aí que pode chegar a... R$1 trilhão. R$1 trilhão ao longo da próxima década. Nos próximos... você tem... Em 10 anos. Você em 10 anos. Tá. Em 10 anos você tem aceleradores e desaceleradores disso. Tá. Né? Então, um juro mais baixo, como a gente vai ver esse ciclo acontecendo, ele tende a acelerar este movimento. Tá. O dólar apreciando, desapreciando, acelera e desacelera também. Mas é uma trajetória que já está dada. Tá. Né? É meio irreversível. É irreversível. É o caminho do mercado financeiro hoje brasileiro. E eu acho que, como indústria, assim como as plataformas de investimento que não se abriram, aquelas que vendiam só os produtos próprios, né, se tornaram irrelevantes, as plataformas de investimento que não tiverem componente internacional de forma madura e nativa vão ter uma oferta quase que irrelevante também. Você fala isso porque, na verdade, você já passou por algumas instituições, né? Você, além de ter empreendido, criado 3 corretoras, você já foi da XP, quando a XP comprou a Clear. Como é que você observa, desde que você saiu da faculdade, desde que você saiu lá do pregão, essa revolução que atingiu o setor financeiro, especialmente o setor financeiro brasileiro? Porque o Brasil, eu até defino nos meus programas de negócio aqui da Jovem Pan, o Brasil virou uma fábrica de fintechs, né? Você tem fintech, de todos os gostos, de todos os perfis. Você tem fintechs grandes, né? O caso do Nubank, e você tem as customizadas. Como é que, para você, um administrador de empresas que sempre trabalhou no setor financeiro e viu essa revolução que o setor passou? O mercado brasileiro ele é uma delícia para você empreender, né? E o brasileiro é muito empreendedor. Só que você combina um mercado gigante e muito ineficiente em vários pontos. Até o berço do empreendedor, né? É uma delícia você empreender. São as dores que você fala, né? São dores que às vezes, por mais que sejam pequenas, elas são pequenas na intensidade, elas são muito grandes no mercado. Então, qualquer dorzinha que você, no Brasil, no mercado estadual, resolve, você tende a criar coisas grandes. E eu acho que abre também espaço para muita experimentação, né? Agora, o Brasil traz desafios também, né? Você passar arrebentação aqui, né? Você ganhar massa crítica para ter uma empresa relevante dentro do mercado é mais difícil. Quais são os grandes desafios para o empreendedor aqui? Escalar. E porque a escala, o mercado brasileiro, para você escalar, você precisa ter muito volume. Agora, volume você não faz só com quantidade de clientes, você faz com muita infraestrutura também, né? Então, como você cria reputação, você cria um ecossistema em volta de você, a ponto de criar confiança no cliente. O brasileiro é muito desconfiado, principalmente quando
o assunto é dinheiro. Né? Então, acho que o empreendedor no mundo de finanças tem a missão como empresa, né, de criar todos os dias confiança com o cliente final. E você não faz isso só com o seu produto, você faz isso com a sua postura, você faz isso com a sua transparência, com a sua visão de mundo. Eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor. Então a gente vê muita fintech no Brasil, poucas conseguem passar arrebentação. Li, o que é um bom investidor para você? Você diz na Avenue? Pode ser na Avenue. Não, na verdade como um todo mesmo. Sim, eu vou falar um investidor que a gente recebeu como investidores na nossa companhia. São várias fases. Né? Eu estava falando essa coisa sobre confiança, sobre trust. É que quando a gente foi apresentar a Avenue ao mercado, a ideia de você fazer investimentos internacionais, a gente precisava de muita reputação. Né? Não é da boca de qualquer um que isso pode sair, ainda mais uma empresa que estava acabando de ser fundada. Então, para a gente foi muito importante contar com o investimento de indivíduos que tiveram altíssima contribuição no sistema financeiro brasileiro, na construção do sistema financeiro. Então, a gente convidou ali nessa primeira fase da empresa indivíduos que trabalhavam na regulação ou na construção de grandes instituições financeiras, nos bastidores, para que a gente pudesse, dentro de um ecossistema de investimentos, nos apresentar, né, de forma mais robusta. Passando essa primeira fase, a gente precisava crescer. Né? Os 2 primeiros anos da Avenue foi muito sobre criar uma reputação inicial, mais com os bastidores do mercado do que com o próprio cliente final. Né? 2 anos depois... Mas o mercado é muito desconfiado? Ou o mercado é muito pequeno. Né? Embora tenha muito volume financeiro, os players são muito poucos. Né? Então, os participantes são... E você tem que convencer todo mundo, né? Você não escolhe o concorrente, eu acho. O concorrente te escolhe. Não é? Então, e às vezes é um privilégio você poder sentar na mesa. Colocar a gente correta no nosso cap table foi super importante para a gente poder sentar nas mesas e colocar de verdade a ideia de vamos expandir o mercado brasileiro para fora. Isso é pró-país, isso é positivo para a economia. Né? A ideia de que investir fora do país era uma coisa intocável não era só do cliente final, também era do ecossistema. Não é? Então, ter essa reputação foi importante. O outro sócio foi muito importante para a gente, já numa fase de crescimento, foram os VCs. Né? No nosso caso, a gente teve SoftBank e IGA, agora Pátria, né? Que acreditam na gente e colocam capital para a empresa acelerar. Esse é um investimento bom na hora correta. E para mim, vou te contar, foi a primeira vez que eu trabalhei com mais volume financeiro numa empresa que ainda estava em construção. Né? E é diferente, porque você cresce de forma muito acelerada, você assume riscos que sozinho não assumiria, mas você difere eles também. Então, você se obriga a entregar resultado. Foi um momento onde a empresa saiu de 10, 20 milhões de reais de faturamento para centenas de milhões de faturamento. E agora, a gente tem um novo sócio, né, que é o maior banco da América Latina, o Itaú. O Itaú. E é um privilégio de um tamanho, porque assim como os nossos primeiros grupos de investidores nos deram reputação, né? Os nossos segundos investidores nos deram aceleração, o Itaú transfere para a gente, né, tanto conhecimento, muito além de clientes e financeiro, traz reputação, ele antecipa em 10 anos a nossa jornada. Né? Então, como é que é essa troca? Porque eu justamente ia fazer essa pergunta, porque você tem falado muito de reputação. A reputação que uma instituição, sobretudo uma instituição quando é nova, precisa ter no mercado. O fato, então, de você ter vendido parte da sua corretora para o Itaú, o maior banco privado do país, não foi só dinheiro, então, não foi só os milhões de reais que foi investido ali na jogada. Foi também a questão de reputação. Eu acho que a gente compra futuro com essa associação. Né? A jornada da infraestrutura brasileira, do sistema financeiro brasileiro rumo ao exterior é muito grande. A gente fala de R$1 trilhão se movimentando. Você precisa de muito histórico, você precisa da reputação de um banco centenário, né, que constrói tudo que construiu ao longo dessas décadas, também liderando essa jornada para fora. Ele resolve um pouco das nossas conversas, tanto com o cliente final, mas também com o sistema financeiro brasileiro e americano. Nossas parcerias de negócio, nossos contratos se alongam, né? A reputação da infraestrutura ganha muita potência. E tem uma coisa melhor, né? O que a gente ganha com a chegada de um banco como Itaú no nosso cap table, na nossa empresa como sócio, é a catalisação da indústria financeira internacional.
Mas sabe que em 90 dias depois da nossa associação, todos os maiores grupos financeiros, né, presentes nesse mercado de investimento anunciaram projetos tipo Avenue. Então eu acho que a maior conquista dessa associação foi a gente legitimar a categoria e iniciar a corrida para o exterior, né? Então é um ganho de futuro para a Avenue. Acho que a gente tenta ser um bom sócio para o Itaú, mas quem ganha de verdade é o sistema financeiro brasileiro. E o que você fez e o que você sentiu no dia em que você fechou essa transação, essa venda para o Itaú? Acho que a gente vai mudando de fases a companhia. Ela encerra uma fase de construção de categoria e inicia uma fase de responder uma nova pergunta, né? Como liderar gigantes? Como liderar uma categoria que agora tem tanta substância financeira, né? Não é só com dinheiro, não é só com clientes. É, de novo, com bastante reputação, com bastante conhecimento, com uma postura nova, né? Quais são as ideias que a gente vai colocar na mesa? Quais são as ideias que a gente não vai colocar na mesa? Quais são os assuntos que a gente vai liderar? Quais são os assuntos que nós vamos nos afastar? Ele traz para a gente alguns tipos de escolha ou tipos de obrigações que a gente teria feito só daqui a 10 anos. Por isso que ele antecipa. A gente passa a ser signatário de várias convenções que a gente não seria como empresa menor, né? A gente passa a poder ofertar produtos que a gente não poderia ofertar como empresa menor, mas a gente também passa a cuidar de patrimônios muito mais relevantes. Sim. Então, de novo, é uma antecipação de... Você deu um número para nós de 80% dos investimentos que têm ido para a renda fixa americana, né? Dos investidores brasileiros indo para a renda fixa americana. Agora vamos falar desses 20%. Porque você falava que o interesse, há muito tempo atrás, era dos investidores brasileiros nas gigantes de tecnologia, né? Numa Apple. E desses 20% hoje, para onde está indo esse... Continua, e a parte interessante acho que hoje o brasileiro ele tem muito mais contato com as marcas internacionais do que até as locais que são listadas na bolsa aqui do Brasil, não é? Então, a possibilidade... Porque se fala muito delas, né? Porque são mais valiosas. E faz parte exatamente do muito nosso mais dia a dia. Do nosso dia a dia do que Petrobras, do que Vale do Rio Doce. As empresas que compõem o Ibovespa são as mesmas há 10 anos ou mais. O mercado americano é muito dinâmico. E ele é composto, o índice lá fora, as bolsas lá fora, são compostas por essas empresas que mudam o mundo e mudam as nossas vidas, os nossos cotidianos. Então, o acesso ao mercado internacional traz para a gente brasileiro a possibilidade de investir nessas empresas que estão mudando o mundo, em cases de inteligência artificial. Isso que eu ia falar, Você falou de tecnologia. Mas você falou de inteligência artificial, né? Está tendo uma busca, uma corrida agora para empresas ligadas à inteligência artificial? Assim como aconteceu com redes sociais há muito pouco tempo atrás, agora a gente vê uma busca por empresas não só de inteligência artificial, mas a gente fala das mega tendências. Inteligência artificial, né? Energia limpa, carros elétricos. Então são mega tendências que o brasileiro pode acessar via ETFs, né? Via o acesso direto à empresa. E agora tem uma coisa interessante, e é um movimento geracional também. Sabe que o jovem investidor, aquele que está fazendo sua primeira descoberta como investidor, tem feito sua primeira alocação numa ação americana, ao invés de fazer, como na nossa época, aqui não sei na sua, na minha, que era em poupança. Sim, então, assim, olha como essa transformação geracional, né, vai impactar a nossa indústria. E de uma forma onde o investidor nasce nativamente internacional, né? De novo, reforça a nossa visão, né? Brasileiro acessando o mundo e usufruindo das grandes tendências que vão mudar a nossa vida. Você já viu muita gente quebrando? Muito. Muita gente? Muita gente. Ao longo de 25 anos de carreira. Da sua carreira. Eu acho que a gente teve, assim como a evolução das plataformas de investimento, uma evolução do ambiente regulatório. As pessoas quebravam muito mais há dezenas de anos, há muitos anos atrás, do que quebram hoje. Por quê? Porque você tinha uma regulação com menos presença, com menos fiscalização. As pessoas não conheciam muitos instrumentos financeiros e entravam em tamanhos errados, né, com players errados. Eu acho que hoje você já tem um ambiente de supervisão, governanças, enforcements locais e internacionais, assim, de forma muito robusta, né? A instituição financeira que hoje não anda na linha, que não tem suas infraestruturas muito bem enraizadas no mundo não só do regular, mas também do ético, não duram.
né? E com isso a consequência é um mercado muito mais saudável e um cliente muito mais resiliente. Ainda tem os seus outliers aí, né? Claro, mas o que deve fazer aquele investidor, muito provavelmente aquele investidor inicial, que começa a ver o seu dinheiro cair, por exemplo, quando investe numa ação? O que ele tem que fazer nesse momento, Lee? Rebalancear. Acho que assim, o investidor de sucesso... E não se desesperar, né? Não, o investidor de sucesso... Eu imagino que você deve ver muito desespero. Muito. E é muito angustiante, né? O investidor que tem angústia é o que está no tamanho errado, né? Entrou o tamanho muito grande dentro do seu portfólio. O investidor que ganha dinheiro, que tem sucesso no mercado financeiro é o que tem consistência, né? Que entende o seu perfil. Pô, meu perfil é muito conservador, eu vou ser muito mais renda fixa do que renda variável. Não, meu perfil eu sou mais jovem, eu tolero muito mais, eu vou ser então muito mais aberto a colocar mais volume percentual na minha carteira em ativos de risco. O investidor que não entende isso tende a falhar e tende a ficar... E ele falha pela angústia, né? Porque não consegue esperar, né? Então ele está sempre no extremo da ganância ou do medo. O investidor que se entende, né, que entende o seu perfil e consegue ter consistência, é o que fica ao longo dos anos investido. E o que acontece quando você fica ao longo dos anos investido? O compound anda a seu favor, né? O seu tal do juros sobre juros, o crescimento do investimento sobre ele mesmo. Então é onde eu vejo sucesso. Você é um investidor mais conservador ou mais agressivo? Você na PF, na pessoa física mesmo? Super ultra conservador. É mesmo? Dá até vergonha de olhar a minha carteira assim. Por quê? Porque eu já tomo tanto risco na minha vida empreendedora, né? Tanto risco nas empresas, que o patrimônio mesmo... E assim, eu tenho uma carteira de tão longo prazo, né? E agora com o juro do jeito que está nos Estados Unidos, para mim é no-brainer. Então, mas você sempre foi conservador? Sempre fui conservador, sempre fui conservador. Conservador o quê? 90% em renda fixa? Não, teve alguns motivadores também. Assim, como eu sempre fui muito do mundo renda variável, né? Eu investir em renda variável sempre criou conflitos em mim. Conflitos na minha profissão, né? Então ter renda fixa era algo até regulatoriamente importante. E isso foi me moldando também, né? Eu sempre consegui ter muito da minha atenção, né, focada no meu trabalho. E o meu investimento trabalhando ali para construir meu patrimônio ao longo do tempo. E para mim é o que funciona, né? Tem gente... Eu não tolero muito risco dentro das minhas carteiras. Eu sou mais o pezinho no chão. E é engraçado, porque no mundo das empresas, no meu trabalho, eu não sinto risco, né? Então, acho que quem sente mais risco, eu converso lá em casa, acho que até minha esposa, né? Mudar de país e coloca de novo, muda tudo, constrói uma empresa, faz outra. Mas eu mesmo não sinto risco lá. Agora, na minha carteira de investimento, eu sinto risco. E aquilo tira a minha concentração. Então, de novo, acho que quando você se entende, né, e constrói algo a longo prazo, de forma consistente, é o que dá certo, né? Eu acho que eu me entendo o meu risco no mundo empresarial, né, entendo o meu risco no meu mundo de construção de portfólio. Qual que é o futuro da Avenue, ou o futuro da Avenue? Talvez você abrir uma nova corretora? Será que não vem uma nova corretora? Eu acho que, assim, toda vez que eu saí de uma corretora ou montou outra, no fundo eu sinto que foi uma falha, né, de não ter mesmo um erro seu? De não ter conseguido manter o longo prazo, porque eu sinto que é a mesma você empresa. Vendeu, por exemplo, a Clear você vendeu para a XP. Mas eu, voltando no tempo, eu sempre penso assim, você encerrar por que você vende uma empresa, né? Ou porque você já encerrou o ciclo dela, né, já deu o que tinha que dar, ou porque você pode acelerar algo muito grande, né? Então eu sempre nunca fui capaz de acelerar algo muito grande no passado sozinho. Eu acho que dessa vez em Avenue vai ser para sempre. Para sempre. Né? Porque o mercado é tão grande, né? Eu sinto como se tudo que eu tivesse feito na minha vida, né, todos os aprendizados que eu tive, foram para este momento, para esse tipo de contribuição. Acho que a grande contribuição da nossa geração, da minha geração de executivos de mercado financeiro, vai ser a abertura do Brasil para o mundo, né? E você falando desses números, né, de 0% que o Brasil representa, você vê o oceano de possibilidades que você tem ali diante de você, na verdade, né? Bruno, a transformação que a abertura do sistema financeiro brasileiro, a expansão dele para o mundo vai trazer, talvez ela seja maior do que o plano real. É mesmo? Porque a gente vai ter uma abundância de serviços financeiros maduros, uma abundância de oportunidades de preservação de capital, de renda através de investimentos em mega tendências, como a gente acabou de falar, né, que colocam o brasileiro no mundo. Olha que interessante. Quando eu era criança, nossa vida de consumo, ela era muito nacional.
Sim. Não é? Então, como a gente se alimentava, o nosso vestuário, entretenimento, tudo isso que compõe a nossa forma de consumo, ele globalizou. Então, hoje a gente está aqui em São Paulo, ou está em Nova York, ou mesmo na Europa. Essa estrutura de consumo, estrutura de estilo de vida é muito parecida, né? De novo, no vestuário, na alimentação, na gastronomia, no entretenimento. Mas quando a gente fala de finance, quando a gente fala de dinheiro, né, nosso mercado ainda é muito fechado. Sim. A gente nunca teve acesso a produtos de investimento internacionais. Imagina você ir num supermercado e só encontrar produtos nacionais. Tem que ser um supermercado de nicho. Sim. Um mercado do tamanho que é o mercado de investimento e o mercado de capitais brasileiros, né? Num país onde tem 220 milhões de pessoas, a 10ª maior economia do mundo, só ter supermercados com produtos nacionais é um paradoxo em tanto, né? Eu acho que essa transformação ela traz tanta coisa, competitividade para o indivíduo, para as empresas e para a nação como um todo. Uhum. Né? Agora, você está falando do sistema financeiro brasileiro. O que você acha do Banco Central brasileiro? Acho fantástico, assim, mas literalmente fantástico e interessante que agora estou 6 anos morando fora, né? Você mora em Miami, na Flórida, né? Moro em Miami. E nas conversas, e assim, você vai aprendendo também a conversar com gringo, né? Sobre como é que funciona o sistema financeiro lá, né? Como que as interações da evolução da tecnologia, da indústria acontece lá. E a grande referência é o Banco Central brasileiro. A grande referência é o Banco Central brasileiro. Eu lembro que logo que eu cheguei, uma coisa que me surpreendeu era o tempo que demorava para transferir dinheiro de um banco para o outro, né? A quantidade de uso de cheques que a gente ainda tem lá. Sim. Né? Que é assustador, né? E quando eu falava assim, no Brasil eu transfiro dinheiro da minha conta para a conta de uma pessoa que eu acabei de conhecer, né, em 1 segundo, a resposta é, tá de brincadeira. Isso não dá para acontecer. Então assim, a gente tem muito a contribuir. E hoje o que o Brasil fez dentro dos sistemas de pagamento, e isso não é de agora só de Pix, isso vem lá do SPB, dos anos, começo dos 2000, né? É referência para o mundo, né? E hoje, com essa penetração, os mercados mais próximos, o Brasil virou exemplo. E é um exemplo liderado pelo Banco Central. Não só no ambiente tecnológico, regulatório, competitivo. Enfim, acho que esse é um dos grandes exemplos que o Brasil está exportando para o mundo. Li, a gente tem uma participação agora de um colaborador seu, que muito provavelmente, eu acho que você nem está sabendo disso, mas ele veio aqui fazer uma pergunta para você. Pergunta para o CEO agora com esse seu colaborador. Fala ali, a gente já está junto, né, há algum tempo, começando aquela salinha ali na Faria Lima, 30 metros quadrados, clima de startup, post-it na parede, muitas ideias, muitos projetos. E a gente viu a empresa amadurecer, crescer, desenvolver essa categoria. Cada vez mais esse negócio vem ganhando tração, né, no mercado financeiro nacional. E o que você vê olhando para frente, né? O que você espera da Avenue? Onde é que você imagina a Avenue caminhando e ajudando o brasileiro aí a expandir a sua vida financeira global? Que surpresa legal. Esse é Will Castro Alves, que é o seu estrategista-chefe, né? Meu sócio, meu amigo, né? E o Will, assim, nosso maior porta-voz. Eu acho que para ver o Will, ele tem uma coisa que é super legal, que ele é o brasileiro perfeito se internacionalizando. O cara que saiu lá do Rio Grande do Sul, né, veio para São Paulo, aprendeu o mercado financeiro, se especializou, foi morar fora, se apaixonou por uma inglesa, casou, tem duas filhas lindinhas, né, uma americana. Então, é um brasileiro que virou global, assim, né? Então, para mim, ele é um exemplo do como a gente tem que construir instituição financeira para ter mais e mais e mais Wills no Brasil. Mas, indo para a pergunta dele, né, o que eu espero? Assim? Na verdade, a coisa que mais me orgulha na Avenue, quando eu olho assim, para o nosso time, né, para a nossa cultura, é ver como a turma é capaz, né, é capaz de construir uns negócios, né, que transformam a sociedade, de verdade. Né, e como eles conseguem se desenvolver de forma... E eles não, a gente, né? Eu me coloco junto. Como a gente tem conseguido nos desenvolver de forma contínua, né? E o que eu espero é que a gente continue com essa pegada de encarar desafios de forma natural, né? E entender a responsabilidade que é daqui para frente. Então, é sempre um saudosismo a gente lembrar de estar sentado no sofá com 3 pessoas imaginando o nome da empresa, né, com post-its e como vai funcionar. E foi assim mesmo? E foi assim.
A Avenue veio do quê? Veio da Avenida Faria Lima, não? Veio de conectar um ambiente ao outro. Ah, tá, de conexão. Mas esse sonho de ir construindo e encarando grandes desafios, mas também ganhando a postura correta, né, o tom de voz correto, sempre foi algo que nos premiou demais. E eu acho que agora a gente entra num momento onde a gente precisa que todos nós, como colaboradores, né, como construtores dessa avenida, que corra na nossa veia essa postura da responsabilidade do que é isso, do que é liderar essa categoria tão importante para o país, né? Que, de novo, eu acho que essa é a grande contribuição da nossa geração. Eu espero o time, e assim, eu sei que o time da Avenue não sente a pressão e ele é confortável em liderar gigantes. Essa é a capacidade que me dá muito orgulho quando eu chego no escritório, né, para trabalhar todo dia ali. O seu pai, você comentou aqui, o seu pai, ele já tinha uma corretora, né? Sim. Qual foi a grande lição que o seu pai passou para você? Muito trabalho. Né? Então, tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo e continuar construindo. Né? Acho que quando você começa a entrar num estado de só tocar o dia a dia, aí está na hora de passar para outra coisa. Né? A construção contínua, o desenvolvimento contínuo é um negócio que eu sempre vi em casa. Né? E mirar alto. Né? Você vai mirar alto, você vai acertar mais ou menos lá em cima. Você vai mirar baixo, você vai acertar mais ou menos lá embaixo. Né? Agora, mirar alto, né, pressupõe a sua dedicação em também crescer. E, de novo, não é crescer só no lado financeiro, é crescer no lado de conseguir liderar, né? Liderar para cima, para baixo, para os lados. Né? E a liderança, para mim, ela é nada mais, nada menos do que ser o porta-voz da visão. Eu brinco lá na Avenue que minha grande chefe é a visão. A gente tem uma visão clara ali. Todas as contas emitidas no Brasil terão componente internacional no futuro, né? Nativamente. Com essa visão, né, o que a gente faz com ela? Como é que a gente posiciona a nossa empresa? Como a gente posiciona as nossas carreiras? Como é que a gente posiciona a vontade de contribuir? Né? E a gente descobre essa resposta em conjunto ali. Então, para mim, E é essa lição que você passa para os seus 2 filhos? Mas... Ou são outras? Eles ainda são pequenininhos. Não, né? São pequenininhos, São 2 crianças, mas são essas lições que... Vamos mudar a pergunta, que você quer passar para eles? Eu passo para eles assim, uma visão muito clara do mundo que eles vivem, né? Do privilégio que eles têm e da capacidade que eles têm que construir em colaborar. Né? Então, uma coisa que me atrai muito na cultura americana aqui no Brasil, quando eu era criança, tinha mesada, né? Então a gente aprende a ganhar dinheiro e guardar dinheiro. Lá nos Estados Unidos eu descobri a cultura do construir, sabe, montar banquinha de limonada? Né? Ele aprende a ganhar dinheiro, aprende a contribuir, aprende a trocar experiências e o que deu certo aqui, o que não deu lá. Então eu acho que eu tento mais do que ensinar é fortalecer essas virtudes que eles têm. Investir muito mais na parte boa deles. Né? Meu filho é muito bom de matemática, minha filha é mais pro lado de artes e esportes. Então, assim, ao invés de tentar só corrigir os outros lados, como é que a gente investe nas fortalezas deles? Né? E como é que a gente investe de um jeito que eles se sintam tão seguros a ponto de espalhar isso para o mundo? Né? Para mim, acho que é um pouco do que eu tento passar para eles. Quem são suas referências na vida e nos negócios, Lee? São tantas, são tantas. Vamos elencar algumas aí, pouco. Vamos focar em mundo dos negócios mesmo. Quem você vê e você olha como uma referência? Tenho várias, assim, eu tenho várias referências ao longo do tempo. E eu gosto de referências clássicas, né? Eu cresci, assim, grande parte do meu início de carreira, obviamente por conta de trabalhar com muita tecnologia, era Steve Jobs, né? Acho que hoje Elon Musk é um negócio bizarramente incrível de acompanhar a história dele. Acabei de ler a biografia. Até a estrutura da biografia é um negócio doido, porque o autor tem que ir e voltar no tempo, porque ele faz tanta coisa ao mesmo tempo, que transforma tanto o mundo. Mas a grande inspiração que eu tiro desses empreendedores é o impacto que eles causam. E o impacto positivo na sociedade em geral, em pessoas que eles nem conhecem, né? E numa contribuição positiva. Então, assim, para mim é uma referência grande que eu acho que falta no mundo de investimentos, falta no mundo financeiro. Falta? Você sente isso? Acho que falta. Mas você sente o quê? A necessidade de mais... impacto. Tá. Né? Então, qual foi a última instituição financeira no Brasil e no mundo que causou grandes impactos? A gente tem vários exemplos. Né? E quando você causa impacto positivo, você cresce, né? Você floresce. Então, acho que a gente
tem que importar de outras indústrias essa vontade de transformar o mundo de verdade, né? Muito bem, nós conversamos com Roberto Lee, um empreendedor nato, um empreendedor brasileiro e que construiu ao longo do tempo, o último grande negócio dele é a Avenue, a corretora Avenue. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, papo excelente e muito legais as suas lições aí de empreendedor mesmo. Obrigado, Lee. Obrigado, Bruno. Conta comigo aqui sempre que precisar trocar uma ideia, vai ser um prazer estar aqui. Obrigadíssimo. E olha, o Show Business vai dar uma pausa e volta daqui a pouco com mais um grande convidado. Fica com a gente. Ela é sinônimo de festa, de eventos, de experiência. A baiana Ju Ferraz é a comandante da Holding Club, que é um grupo que faturou mais de 300 milhões de reais no ano passado e é responsável, entre outras várias coisas, por um dos maiores camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ju Ferraz, brigadíssimo pela presença. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, Bruno. Eu sou sua fã, você sabe disso. Eu que sou seu fã. Ju, quando as pessoas saem de casa para uma festa, para um evento, elas vão atrás do quê? De felicidade, de alegria, de memórias inesquecíveis, de beijo, de abraço, de ouvir a sua banda preferida. A gente vive disso, de vender experiência. Olha só, o mercado de eventos, não sei se isso é um fenômeno global ou brasileiro, fala muito de experiência. O que é essa experiência final que vocês falam tanto? Vocês do mercado falam tanto? Experiência é a questão de a gente experimentar, é a gente viver. Na verdade, a gente dá esse nome para momentos épicos, para momentos inesquecíveis. Um festival de música é uma experiência. Eu estar aqui com você é uma experiência. Um conteúdo que eu vejo no TikTok ou no Instagram, nas redes sociais, é uma experiência. Tirar uma foto no backstage com o meu cantor preferido é uma experiência. E isso são momentos únicos, inesquecíveis, que vende muito, porque tudo que as marcas querem é estarem conectadas com os seus consumidores. Então... E eu acho que esse é um segredo, porque quando a gente está falando desse mercado de festa, de evento, nosso espectador pode estar se perguntando, tá, mas como é que ganha dinheiro com isso? Como é que você quer que eu responda? Claro que quero que você responda. Você está no show business. Você tem que falar de business aqui. Vamos também, Ju Ferraz. Eu só vou falar. Como é que se ganha dinheiro aí? Na verdade... Bastante dinheiro com uma grande festa, com um grande evento, com uma grande experiência. Na verdade, a gente, assim, primeiro, antes de ganhar bastante dinheiro, a gente tem bastante trabalho, né? Tudo que a gente precisa é ouvir os consumidores. Às vezes a gente fala que o mercado está ali querendo inovação, querendo criatividade, a gente está olhando para a inteligência artificial, para a tecnologia, para o que vem depois, mas a gente esquece verdadeiramente de ouvir o consumidor, de perceber e entender as pessoas. O que é aquela pessoa que está, naquele momento, dentro de um festival, quer viver? Com quem ele quer se conectar? Como ele quer consumir? E esse é o meu papel, né? Junto com todo o meu time. Acho que é importante eu deixar claro que eu não faço nada sozinha. Eu tenho mais 2 sócios no comando da Holding Club. Zé Vitor segue sendo o sócio majoritário, né? Zé Vitor Oliva. Né? Zé Vitor Oliva. E eu tenho Márcio Escha e Priscila Pellegrini, que estão junto comigo no comando da Holding Club. E o que eu posso te dizer é o seguinte, quando a gente entende, a gente ouve, a gente percebe o que o consumidor quer, a gente associa isso a histórias, territórios e marcas. Então, a gente ganha dinheiro juntando marcas e pessoas com momentos inesquecíveis e experiências incríveis. Qual é o desafio? Como é que a gente se supera? A criatividade, a inovação, histórias novas. E, para isso, a gente precisa mergulhar profundamente no comportamento humano. No comportamento? E de que forma isso? Observando? Observando, estudando, com muitas pesquisas, análise de dados, né, principalmente nas redes sociais. Hoje a gente tem um núcleo dentro da Holding Club onde a gente estuda, né, o comportamento nas redes sociais, principalmente da geração Z, que é essa geração que não se apega a nada ou que não se fideliza com nada, porque toda hora quer se conectar com marcas novas, toda hora quer programas diferentes. Então, como é que a gente constrói histórias a partir disso?
A gente tem que entender essas pessoas. E isso não é difícil para o mercado de vocês, com essa turma? Isso é dificílimo. Que muda o tempo todo. Mas é a vida. Assim, eu acho que a gente está falando de experiência no Brasil, mas a experiência no mundo é exatamente da mesma forma. Quando você vai num Coachella, né, nos Estados Unidos, quando você vai para um Lollapalooza no Chile, o mundo da experiência, o comportamento ele é globalizado. O que a gente precisa, na verdade, é regionalizar, né, e trazer as histórias verdadeiras para cada região ou para cada praça. A gente fala muito sobre São Paulo e Rio de Janeiro porque o dinheiro está aqui, né? A maioria do dinheiro está aqui, as marcas estão aqui. Mas quando a gente olha para um outro Brasil, quando a gente vai a Salvador, minha terra que eu amo... Você nasceu em Salvador? Nasci em Salvador, tenho muito orgulho de ser soteropolitana. Quando eu vou ao Piauí, quando eu vou a Fortaleza, e eu entendo a força, né, do Nordeste e do Norte, enfim, do Brasil como um todo, eu entendo que a gente precisa ser especialista nessas pessoas também. Só que não é um olhar do paulista sobre o Nordeste. É um olhar do Nordeste sobre o Nordeste. Então, tem um trabalho de desconstrução, né, de ter um formato padrão para todo mundo. Isso não pode acontecer. A gente antigamente fazia a experiência de São Paulo, do Rio, em Salvador. Você acha mesmo que quem consome em Salvador a Share Music vai consumir um festival de música eletrônica da mesma forma? Então, é ampliar esse olhar, é sair da nossa bolha, é entender que a gente tem que ouvir mais do que falar para que a gente consiga ser criativo e estar no mercado há mais de 30 anos. Você falou tudo, sabe por quê, Ju? A gente tem que sair das nossas bolhas. Isso eu falo para o pessoal, para a produção aqui do programa. A gente tem que sair das nossas bolhas porque a gente vive em bolhas, né? A gente está falando aqui da Avenida, dos estúdios da Avenida Paulista, do lado dos Jardins, e a gente vive naquele mundinho achando que o mundo funciona, o Brasil funciona daquela maneira. E definitivamente não funciona, né, Ju? É confortável. É confortável estar na bolha. Eu posso te dizer isso, né? Apesar de eu ser baiana e nordestina, eu moro em São Paulo há quase 20 anos. Pode perguntar. O que fez você sair de Salvador do Nordeste? Necessidade. Necessidade financeira. Eu fui mãe muito cedo. Eu tenho um filho de quase 20 anos, Matheus. Eu fiquei grávida aos 23 anos. Eu não tinha terminado a minha faculdade. Minha mãe ficou viúva muito jovem. E eu precisava sustentar meu filho. E eu precisava ter liberdade financeira. Eu não acredito, Bruno, que uma mulher pode ser livre sem liberdade financeira. E foi por isso que eu vim para cá, né? Graças a Deus, quase 20 anos depois, deu tudo certo. Eu estou hoje numa situação mais confortável. E quando eu digo mais confortável, porque eu nunca vou estar confortável em situação nenhuma, porque a gente não pode, né, achar que o jogo está ganho. Mas quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho da minha história e da minha jornada. Porque eu venci muitas coisas. Porque você venceu. Olha o que você ocupa, o que você representa, onde você está. Obrigada. Agora, a sua história é muito similar de centenas, milhares e milhares de mulheres Sim. no Brasil. Sim. E nem todas têm por vários motivos também, essa decisão. O que é? É uma força que você teve de sair da sua casa, de muitas vezes você estar na sua zona de conforto e querer, eu vou para a capital e não vou nem para perto ali, vou para São Paulo direto. Eu tinha uma necessidade, né? Eu tinha duas coisas. Eu tinha necessidade de sustentar uma criança e uma mulher de 23 anos era uma criança, cuidando de uma outra criança. E eu tinha um sonho muito grande de levar a minha voz para outros lugares. Quando eu resolvi me tornar publicitária, eu li pela primeira vez a história de Nizam Gonais. Eu tinha 14 anos, na Capricho, na revista Capricho. E Nizam tinha uma foto junto com a DM9, que era a agência de publicidade dele, e o título da Capricho, da matéria, era O Baiano que Conquistou São Paulo. E eu li aquela matéria e falei, eu quero ser essa pessoa. Engraçado que naquela época não tinha uma mulher que me representasse. Mas Nizam foi por muitos anos uma grande referência. E o meu sonho da vida era trabalhar com ele. E isso me impulsionou, né? Me impulsionou a sair da minha zona de conforto, me impulsionou
a chegar nessa cidade que eu amo, que me acolheu, que muito do que eu tenho, né, eu conquistei, eu consegui aqui, então eu tenho muita gratidão. Mas o que eu posso te dizer é assim, eu tinha uma necessidade e uma vontade incansável de vencer os meus próprios medos. Tudo que eu ouvi, muito do que eu ouvi na minha vida, que eu não ia conseguir. Que uma mulher nordestina, uma mulher gorda, uma mulher que não tinha a melhor faculdade, que o inglês não era fluente, não ia conseguir conquistar o seu espaço em São Paulo. E eu conto essa história com muita clareza e com muita transparência, porque eu quero que as mulheres que estejam me ouvindo em Manaus, em Belém, no Paraná, saibam que elas podem ser o que elas querem ser, o que elas quiserem ser. E foi nisso que eu acreditei. Falando em mulher, você acredita que a mulher ainda sofre muita desconfiança no mundo corporativo? Eu acho que assim, eu acho que as coisas estão melhores, porque a gente hoje discute mais sobre esse assunto. Isso eu falo principalmente quando está num cargo de liderança como o seu. A resposta é sim. Objetivamente, a resposta é sim. É difícil. Às vezes eu entro em sala de reuniões e eu tenho 30 homens para vender uma grande ideia ou um grande projeto que tem lá, sei lá, um projeto que custa 10 milhões de reais, 15 milhões de reais. Eu sinto, né, aquele desconforto de ser uma mulher vendendo uma ideia. No começo era... Isso hoje? Hoje, o ano é 2024, né? Mas a gente vai criando ferramentas para a gente superar e para a gente atravessar momentos como esse. E no final, assim, quando você entra numa reunião, numa sala de reunião, é para ganhar o jogo, né? Quando você vai vender uma ideia, é para tornar ela realidade. Então, o meu olhar sobre isso é qual é o objetivo final e eu vou até o fim. Porém, o que eu quero te dizer é, existem situações que são constrangedoras, situações onde a gente se sente inferior, situações que a gente se sente desconstruído, mas é uma luta diária para a gente ocupar espaços. Vamos falar do... Hoje a gente pode dizer que o grupo ali, o grande negócio é o... Vocês têm vários negócios ali, né? Temos seis empresas. Mas assim, um dos grandes negócios é o Camarote, na Sapucaí? Um dos grandes negócios é o Camarote. Na verdade, o grupo hoje tem 6 empresas. A gente tem 2 agências especializadas em eventos e comunicação e 4 outras agências com um DNA de experiências e comunicação. Então, a gente tem a Cross Networking, que é a empresa de Tati Oliva, que você conhece muito bem, especialista em parcerias e é uma gênia, né? Foi ela que criou a primeira empresa de parcerias e cross no Brasil. A gente tem uma empresa de marketing de causa, ESG, uma empresa de dados e uma empresa especializada em eventos proprietários. O Camarote número 1 é um evento proprietário, que por muitos anos foi o Camarote Brahma. Tá. E em um determinado momento... O proprietário que você está falando é o Camarote é de vocês? Nosso. Tá. Quando a gente chama evento proprietário, é ou de alguma marca ou de alguma empresa. Tá. E o Camarote Brahma, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, se eu não me engano, disse que a gente não tem mais interesse em ter um camarote, né, na avenida. E Zé Vitor, com o Márcio e com Tatiana e com todos os outros sócios, na minha época, eu não estava nessa época, falou, vamos mudar essa história e vamos assumir esse projeto que é um projeto vencedor. E hoje, ele é peça fundamental para o negócio. Não só pelo resultado que ele deixa, mas ele é uma grande vitrine. Né? Eu gosto de dizer que o Camarote número 1, ele não é mais um camarote. Ele é uma plataforma de conexão de lifestyle, moda e entretenimento com as pessoas. E qual é o nosso desafio esse ano e os próximos 5 anos, olhando para frente? Trazer a geração mais jovem, né? Ter novos personagens, construindo Mas o perfil do público ali é o quê? O perfil do público é 23... Vocês querem deixar mais jovem ainda? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. E como é que vocês vão conseguir isso? Com muita gente, né, falando com esse público, com influenciadores. Então, esse ano, no ano de 2024, a gente trouxe um time número 1 de influenciadoras diversas, com linguagens diversas, com comunidades muito, muito, muito próximas, que falam uma outra língua, se comunicam de uma outra forma e que inspiram, né,
outras pessoas que talvez não estejam no nosso raio de visão, não esteja mais na nossa bolha. Então a gente tem também Antônio Oliva, filho de Zé Vitor, né, que hoje ele é o sucessor do Camarote. Então Antônio representa, né, a família Oliva no Camarote, estar à frente do Camarote junto conosco. É um mais jovem, ele tem 25 anos, e a intenção é perpetuar essa história com um olhar para essa geração. A gente falou muito sobre a sua trajetória, né? O que motivou você sair de Salvador, que você falou sobre necessidade mesmo, Sim. né? Agora, qual é a característica mais marcante para você para ascender? Isso a gente está falando para um público que está te escutando, que de certa forma se inspira nos convidados aqui do Show Business. Qual é a característica para você? Eu acho que coragem. Eu acho que a gente precisa ser corajoso para a gente ascender, a gente precisa de coragem para dar o primeiro passo, coragem para realizar os nossos sonhos, coragem para desistir quando não dá certo e coragem, né, para atravessar os milhões de desafios que qualquer pessoa tem para que chegue, né, nos seus objetivos finais. Eu acho que é isso. E você já errou muito, Ju? Bastante. Qual foi o maior erro aí na sua trajetória? O maior erro da minha trajetória, eu fiz uma migração de carreira. Eu sou jornalista, trabalhei durante 10 anos num grupo de comunicação, trabalhava num veículo que era especializado em lifestyle, e moda e luxo, e eu fiz uma migração de carreira para trabalhar com uma empresa de cenografia, sem ao menos entender como funcionava a empresa de cenografia e sem mergulhar na cultura dessa empresa. E esse foi o maior problema da minha vida, porque eu não estava preparada para ser diretora dessa empresa, eu não estava preparada para lidar com o machismo que existe no mercado de cenografia e, mais do que isso, eu não estava preparada para saber dizer não. Então eu extrapolei todos os meus limites, como diz minha mãe, eu fui até a beira do abismo e eu tive um burnout, uma síndrome de burnout muito grave. Eu fiquei 43 dias afastada do trabalho, com atestado psiquiátrico. E eu achei que eu não ia voltar, Bruno. É mesmo? Eu achei que eu não ia voltar. E naqueles 43 dias, eu tinha duas opções. Desistir de tudo que eu tinha construído ou recomeçar. Então, é muito difícil dizer, né, que o burnout ele me salvou, porque eu não posso romantizar essa doença que é uma epidemia, que faz parte, né, de quantas mulheres, quantos homens estão doentes com essa síndrome. Mas o que eu posso te dizer é que eu arrumei a rota da minha vida. Eu me encontrei comigo mesma, eu tenho estado atenta aos meus limites e, mais do que isso, né, eu resolvi seguir um caminho diferente. E um caminho de mais humildade, de mais entendimento, de mais silêncio, de mais planejamento, para que eu pudesse chegar até aqui. Ju, como é que você vê o futuro do setor de eventos? Olha, eu vejo que, assim, eu acredito muito que a comunicação, eu não preciso dizer a você que ela muda o tempo inteiro. Sim. Até porque você é um mestre de comunicação. Quando a gente olha para a comunicação antes da pandemia, né, e o mercado de eventos, de experiências na pandemia, a gente tinha tudo muito dentro de caixinhas. A publicidade era uma coisa, as empresas de live marketing, que são as nossas, era outra, o digital era outro. Hoje está tudo misturado. Todo mundo faz tudo. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com o meu time comercial e eu disse, acabou a era de a gente ser especialista. A gente precisa entender das coisas, mas a gente precisa ser multitask. A gente precisa perceber o que está acontecendo no mundo e seguir para esse caminho. Então, o que eu acredito é que cada vez mais a comunicação ela vai estar misturada, né? Cada vez mais a gente vai ter pessoas vendendo e construindo grandes ideias. E o que eu posso dizer é que o mercado de eventos, na minha cabeça, ele só vai crescer, né? Por quê? Porque a gente precisa, verdadeiramente, se socializar. E de uma fuga? Eu não acho que é de uma fuga, eu acho que, assim, a gente precisa ser feliz, a gente quer ver as pessoas, a gente quer, né, comemorar com a família, a gente quer celebrar com os amigos. Então, como é que a gente faz isso? Só virtualmente? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o mercado só tem a crescer
e eu sou fã. Então... Ô, Ju, quem é a sua grande referência na vida e nos negócios? Pergunta difícil. Difícil, por isso que a gente pergunta. Mas é por isso que a gente pergunta, Ju. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou filha de uma mulher muito especial, neta de uma mulher muito especial e sobrinha de uma mulher mais especial ainda. Então, eu tenho como referência e norte na minha vida 3 mulheres. Minha mãe, minha avó e Monique Gardenberg, que você deve conhecer, que é cineasta, que foi uma das primeiras empresárias, uma das primeiras mulheres do Brasil a fazer eventos. Que foi sempre meu norte, sempre minha inspiração. E eu achava aquilo tão distante, eu cresci vendo ela trazer Madonna. Imagina, falava, gente, que máximo, né? Eu era muito pequenininha e hoje eu faço a mesma coisa que ela faz. Então, tia Monique, minha mãe e minha avó são minha referência e foram as minhas maiores apoiadoras. O que eu posso te dizer é que Zé Vito é uma grande inspiração, uma grande referência e foi uma das pessoas mais generosas que eu encontrei na minha vida ao longo desses 43 anos. Porque quando eu estava doente, Bruno, eu não tinha condições de trabalhar. E Zé Vito, a gente se encontrou num determinado dia e Zé Vito falou, venha trabalhar comigo. Eu falei, eu não vou conseguir te entregar o que você precisa, eu não vou te dar resultado, eu estou muito doente. Ele falou para mim, você vai ficar 6 meses sem trabalhar, você não vai pensar em meta, você vai cuidar da sua cabeça, você vai cuidar da sua saúde e depois eu vou lhe cobrar os resultados e o trabalho. E aquilo para mim foi um sopro de esperança, né? E eu conto essa história com muito orgulho e com muita gratidão, porque ali é o começo de uma vida próspera. Ali é o começo de um entendimento que a gente pode trabalhar num lugar seguro. E Zé Vito, ele é um cara, ele é tão visionário que, além de ele me estimular, me impulsionar, me valorizar, ele tira o melhor de mim. Então, eu vou te dizer que hoje ele é um grande mentor. Muito bem. Então, tem várias mulheres e tem o Zé Vito. E eu preciso registrar ao nosso espectador que a sua mãe está presente no estúdio do Show Business. Você fez questão de trazê-la aqui no programa. Ju, brigadíssimo pela presença. Nós recebemos aqui a Ju Ferraz, a comandante aí da Holding Club, que faz tantos grandes eventos pelo país. E como eu falei, um dos principais aí é um dos maiores camarotes da Marquesa de Sapucaí. Brigadíssimo. Eu que lhe agradeço. Muito obrigada por me acolher, me receber. E assim, né, seu programa é uma referência para o nosso mercado, para profissionais de comunicação, para pessoas que pensam em negócio. E estar aqui significa muito para mim, porque é a materialização de que a minha história, né, pode ser compartilhada com tantas outras pessoas. Obrigada, Bruno. Obrigado. Obrigado você. Obrigado você mesmo. E olha, obrigado você também que nos acompanha semanalmente aqui no Show Business. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.